Uma verdade que abala os alicerces do que nos foi ensinado. Uma verdade que nos leva de volta não à Europa, não aos salões de Roma, mas à África, à Etiópia. E se a Bíblia que o mundo conhece estiver omitindo as palavras que Jesus proferiu após ressuscitar dos mortos? Por 2000 anos, o cristianismo foi construído sobre uma única história. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu brevemente aos seus seguidores e ascendeu aos céus. Fim. Mas no alto das montanhas da Etiópia, monges guardam algo que o mundo ocidental tentou apagar. Textos antigos revelam o que Jesus realmente disse naqueles misteriosos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Eles viram Jesus ressuscitado. Algo diferente aconteceu ali. E eles pensaram: isso é um milagre, não é? Pessoas mortas normalmente não ressuscitam. Estas não são notas de rodapé. São livros inteiros repletos de profecias, advertências e ensinamentos tão poderosos que Roma se recusou a deixá-los sobreviver. Esta noite, abriremos essas páginas proibidas e descobriremos o que Jesus realmente disse após vencer a morte. Capítulo 1. O mistério sepultado na Etiópia. Enquanto a maioria dos cristãos lê uma Bíblia com 66 livros, a Igreja Ortodoxa Etíope preservou algo muito mais antigo, um cânone sagrado de 88 livros escritos em Gá, uma das línguas mais antigas do mundo. Não se tratam de edições recentes nem de fragmentos de procedência duvidosa. Este é um texto completo, meticulosamente copiado à mão ao longo dos séculos, protegido por monges que acreditavam estar guardando a voz mais pura do próprio Cristo. Trata-se de um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope, escrito à mão na língua sagrada etíope, o Lurdikal, GZ. Entre esses escritos ocultos, encontra-se um texto chamado Livro da Aliança, um documento que, segundo a tradição etíope, registra as palavras exatas que Jesus dirigiu aos seus discípulos após vencer a morte. Não são parábolas simbólicas, nem metáforas distantes, mas sim ensinamentos diretos, instruções finais ou advertências sagradas sobre o que estava por vir. Em 325 d.C., o Concílio de Nica reuniu-se sob o imperador romano Constantino para decidir quais livros formariam a Bíblia cristã oficial. Foi uma assembleia tanto política quanto espiritual. Os textos que foram selecionados. Um mito popular e infundado é que Constantino e os pais da Igreja decidiram quais livros se tornariam cânone bíblico e quais seriam excluídos. A exceção seria aqueles que apoiavam uma hierarquia eclesiástica centralizada, doutrinas claras e narrativas controláveis. Os textos que não seguiram essa linha, escritos místicos repletos de visões, guerras espirituais e ensinamentos que sugeriam que os fiéis podiam se conectar diretamente com Deus, sem necessidade de sacerdotes, edifícios ou instituições. A Etiópia, isolada por montanhas e desertos, jamais participou desse concílio. E assim, enquanto Roma restringia as escrituras, a Etiópia preservou tudo, ou arte sacra que nos transporta diretamente à devoção da tradição ortodoxa etíope. Esse encontro torna a Etiópia, possivelmente, a primeira nação cristã fora da igreja primitiva. O que eles preservaram desafiaria os próprios fundamentos do cristianismo moderno como o conhecemos hoje. Capítulo 2. As palavras ocultas do Cristo vivo. De acordo com os textos sagrados etíopes, Jesus não simplesmente apareceu e desapareceu após a sua ressurreição. A tradição etíope afirma que ele permaneceu na terra por 40 dias completos, transitando entre os reinos físico e espiritual, preparando seus seguidores para uma missão que perduraria além dos impérios. Durante esse tempo, ele compartilhou o que esses escritos chamavam de pergaminhos celestiais, conhecimento secreto sobre a natureza da realidade, a alma humana e a escuridão vindoura. Ele os ensinou que a morte não era a inimiga. A cegueira espiritual, sim.
Esse ensinamento, por si só, transformou tudo o que seus seguidores entendiam sobre a salvação. Não se tratava de escapar da morte, tratava-se de despertar para a vida enquanto ainda respiravam. Um dos ensinamentos mais radicais atribuídos a Jesus nesses textos etíopes centra-se em onde Deus realmente habita. Segundo essas tradições, Jesus disse aos seus discípulos: "Vocês constroem templos de pedra e ouro, mas o verdadeiro templo está dentro de vocês. Todo coração que ama é um santuário. Toda bondade é uma oração que se faz carne." Essa não era a mensagem que Roma queria difundir. Um templo interior não pode ser tributado. Um relacionamento pessoal com Deus não pode ser controlado. Por isso essas palavras foram silenciadas. Mas na Etiópia, Eles sobreviveram. As implicações são impressionantes. Isto é a pura verdade. Um fragmento do patrimônio cristão etíope, preservado na própria língua que a Igreja protege há séculos. Se o divino realmente reside em cada pessoa, então toda a estrutura da religião organizada, com seus guardiões, suas hierarquias e suas exigências de obediência, torna-se desnecessária, talvez até mesmo um obstáculo. Os textos etíopes registram o que parece ser uma profecia arrepiante para os nossos tempos. Esses escritos sugerem que Jesus advertiu seus discípulos de que no futuro as pessoas gritariam seu nome nas ruas enquanto seus corações permaneceriam vazios. Construiriam igrejas imponentes, mas esqueceriam a simplicidade do amor. Segundo essas tradições, bem-aventurados são aqueles que sofrem por meu nome, não em palavras, mas em silêncio. Pois eu caminho com os esquecidos, os crentes silenciosos cuja fé não precisa de plateia. Eruditos etíopes dizem que ele previu que falsos líderes usariam vestes de pureza enquanto devoravam os pobres, que seus ensinamentos seriam distorcidos e transformados em instrumentos de poder, que famílias se fragmentariam, mentiras seriam chamadas de verdade e que a escuridão se espalharia quando as pessoas não reconhecessem mais sua voz. Ler essas passagens hoje parece menos história antiga e mais um espelho refletido em nosso mundo moderno. Pense nisso. Quantas vezes vimos líderes religiosos envolvidos em escândalos enquanto pregavam a justiça? Quantas guerras foram travadas em nome de Cristo? Quanta riqueza foi acumulada pelas igrejas enquanto suas congregações lutavam para sobreviver? Se esses textos forem autênticos, Jesus previu tudo isso. Talvez o ensinamento mais belo nesses textos ocultos seja esta frase preservada na tradição etíope: que o seu silêncio fale mais alto que os sermões, que o seu corpo se torne uma oração viva. Esse ensinamento reformula tudo. A fé não se trata de realizar rituais ou memorizar escrituras. Trata-se de transformar cada respiração, cada ação, cada momento em uma oferta de amor. Este é um Jesus que fala não de um trono, mas do deserto. Não por meio de instituições, mas através do próprio coração humano. Os textos etíopes descrevem uma espiritualidade profundamente pessoal, radicalmente simples e completamente subversiva ao poder organizado. E por séculos, apenas a Etiópia se lembrou dessas palavras, ou assim afirma sua tradição. Capítulo 3. As profecias do fogo esquecido. As escrituras etíopes contêm uma profecia que parece incrivelmente relevante hoje. De acordo com esses textos, Jesus disse a seus discípulos que, quando a religião organizada se corromper e se tornar vazia, seu espírito ressurgirá, não de palácios ou catedrais, mas de desertos, de montanhas e das crianças daqueles que a sociedade escravizou e esqueceu. Essas tradições registram que ele disse: "Minha voz retornará por meio daqueles que os poderosos ignoram." A verdade não virá de púlpitos dourados, mas de corações quebrantados que ainda creem. Isso inverte completamente a estrutura do cristianismo institucional. Sugere que o mais próximo da verdade de Deus talvez não seja encontrado no Vaticano ou em mega-ministérios, mas na fé silenciosa dos esquecidos, em abrigos para sem-teto, em prisões,
nos lares de mães solteiras que trabalham em 3 empregos para sobreviver. Talvez a voz de Cristo sempre tenha estado lá, à margem, esperando que o mundo parasse para ouvi-la. Antes de sua ascensão, segundo a tradição etíope, Jesus falou de um fogo vindouro. Não um fogo que destrói a terra, mas um que consome o orgulho, a ganância e a ilusão. Esses textos o registram dizendo: Eu sou a semente e a espada. Voltarei, e meu fogo despertará aqueles que dormem nas trevas. Esse fogo, explicam os teólogos etíopes, é o fogo do despertar espiritual. Ele elimina tudo o que é falso, até que apenas a verdade permaneça. Ele não queima o mundo, mas as mentiras que contamos a nós mesmos, as máscaras que usamos, os ídolos que adoramos. Em um mundo afogado em materialismo, vícios e vazio espiritual, essa profecia parece menos um misticismo antigo e mais um guia para os nossos tempos. Talvez o retorno de Cristo não tenha nada a ver com o céu se abrindo e tudo a ver com as pessoas finalmente despertando para a verdade que sempre esteve dentro delas. A história singular da Etiópia explica como esses textos sobreviveram, enquanto tantos outros foram destruídos. O país se tornou cristão no século IV, antes mesmo de Roma o fazer oficialmente. Nunca foi conquistado pelos colonizadores europeus durante a era do imperialismo. Sua fé se desenvolveu de forma independente, moldada não por conselhos políticos, mas por monges do deserto e práticas místicas. Enquanto o cristianismo ocidental se entrelaçava com o império, com Constantino, com as cruzadas, com a colonização, a fé etíope permaneceu selvagem, incontrolável, profundamente espiritual. E assim, os ensinamentos místicos que Roma temia, os anjos, as batalhas espirituais, os encontros diretos com o divino, tudo isso permaneceu vivo no cristianismo etíope. A chama esquecida jamais se apagou, simplesmente permaneceu acesa nas terras altas, em antigos mosteiros onde monges ainda oram em línguas que a maior parte do mundo esqueceu. Capítulo 4. O Evangelho Perdido da Paz. A versão do cristianismo que a maioria das pessoas conhece centra-se numa única imagem brutal: Jesus pregado numa cruz, sofrendo e morrendo pelos pecados da humanidade. Muitas pessoas têm falado sobre esses anos perdidos e tentado especular sobre o que Jesus poderia ter feito durante esse tempo. Mas, no âmago dos mosteiros etíopes, reside uma narrativa completamente diferente. Uma narrativa encontrada no que alguns estudiosos chamam de Evangelho da Paz. Este texto conta uma história radicalmente diferente. A tradição etíope afirma que Jesus nunca foi crucificado. Agora, antes de descartar isso de imediato, considere o que realmente está sendo dito aqui. Isso não é uma teoria da conspiração moderna. Esta é uma antiga tradição cristã preservada por uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. Segundo essa tradição evangélica, quando as autoridades vieram prendê-lo, Jesus, seguindo o exemplo dos profetas que o precederam, retirou-se para o deserto. Ele não se submeteu à execução. Ele não se tornou um mártir. Não necessariamente porque era verdade, mas porque servia a um propósito. Teólogos etíopes argumentam há muito tempo que a história da crucificação serviu perfeitamente aos propósitos do Império Romano. Pense nisso. Um Salvador moribundo que sofreu e obedeceu. Isso reforçou a submissão à autoridade. Transformou o sofrimento em virtude. Ensinou as pessoas a aceitarem seu destino na vida e a esperarem pelas recompensas no céu. Um mestre vivo que incentivava a liberdade espiritual e a conexão direta com Deus. Isso ameaçava toda a estrutura de poder. No concílio de Nica, líderes da igreja sob controle romano selecionaram textos que enfatizavam o sacrifício, o sofrimento e a necessidade de salvação institucional por meio da igreja. A Etiópia, que nunca respondeu a Roma, continuou ensinando sobre Yeshua, o curador, um Jesus cuja missão não era morrer, mas mostrar à humanidade como viver verdadeiramente.
Na tradição etíope do Evangelho da Paz, Jesus ensina seus seguidores a purificarem o corpo e a alma por meio do jejum, da oração e da imersão em águas naturais. Ele chama a terra de mãe e o filho de pai. Ele ensina que toda a natureza está conectada ao divino e que a verdadeira liberdade não vem da crença em sua morte, mas de aprender a viver com gentileza, verdade e amor. Este Jesus não exige adoração. Ele convida à transformação. Ele não pede às pessoas que acreditem nas coisas certas. Ele pede que elas se tornem as coisas certas, compassivas, honestas, conectadas à terra e umas às outras. Os historiadores modernos frequentemente descartam essa narrativa porque os registros romanos não a corroboram. Mas os estudiosos etíopes apontam algo crucial. Suas terras se tornaram cristãs antes de Roma. Seu idioma, o Ga, é um dos mais antigos do mundo. E descobertas arqueológicas em lugares como Aksum e Yerha mostram que o cristianismo se desenvolveu na Etiópia por um caminho completamente independente. Até mesmo os manuscritos do Mar Morto revelam que grupos como os essênios, que praticavam a cura, viviam com simplicidade e evitavam a violência, existiam na época de Jesus e tinham crenças notavelmente semelhantes às descritas nos textos etíopes. Então, os essênios, a seita dos manuscritos do Mar Morto, as pessoas já ouviram falar deles, mas não sabem ao certo por que viviam no deserto. Talvez não fossem hereges, afinal. Talvez estivessem protegendo a mensagem original. Uma mensagem sobre cura e despertar, não sobre sofrimento e morte. A questão não é se podemos provar que essa história é verdadeira. A questão é o que ela revela sobre a diversidade do cristianismo primitivo antes de Roma padronizar tudo. Capítulo 5. Etiópia, guardiã da verdadeira palavra. A Etiópia se destaca na história, enquanto quase todas as nações da África sucumbiram à colonização europeia. A Etiópia permaneceu livre. Isso não foi sorte, foi resistência feroz, sabedoria estratégica e talvez proteção divina. E essa independência preservou algo muito mais valioso do que a terra. Protegeu uma das vertentes mais puras do próprio cristianismo. Quando missionários europeus chegaram a outras partes da África, trouxeram suas Bíblias e suas crenças. Decidiram o que era escritura e o que era heresia. Mas na Etiópia, o cristianismo já era antigo, já estava estabelecido, já era completo. Os etíopes olharam para esses recém-chegados com suas Bíblias finas e essencialmente disseram: somos cristãos há mais tempo do que vocês. Sabemos o que estamos fazendo. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewed traça sua linhagem até 3.000 anos atrás, a união do rei Salomão e da rainha de Sabá. Seu filho, Menelik I, segundo a tradição, trouxe a Arca da Aliança para a Etiópia, onde muitos acreditam que ela permanece escondida até hoje na antiga cidade de Oxum. Quando o cristianismo chegou à Etiópia no século IV, não veio como uma conquista. Veio como reconhecimento, como se a nação estivesse esperando por uma verdade que já pressentia em sua essência. No século VI, viajantes como Cosmos Indicapostes escreveram que a Etiópia não era apenas cristã. Era um santuário para crentes perseguidos que fugiam da violência romana. A Etiópia tornou-se guardiã de textos, tradições e ensinamentos que teriam se perdido em qualquer outro lugar. Enquanto as Bíblias ocidentais foram reduzidas a 66 livros, a Etiópia preservou 88. Entre esses textos adicionais está o livro de Enoque, que contém visões de anjos, demônios e a própria estrutura do céu. Uma das Bíblias mais antigas da Terra, escrita em uma língua grega e intocada pelo mundo ocidental, também usava o nome de Jesus. O livro dos Jubileus oferece relatos detalhados da criação e da lei sagrada. A Discália preserva os ensinamentos práticos de Jesus
sobre como viver com integridade. O livro da Aliança registra suas palavras finais após a ressurreição. Esses textos não são adições aleatórias reunidas por monges medievais. São textos sagrados antigos, consistentes com as primeiras tradições cristãs e escritos em uma das línguas mais antigas do mundo. Foram removidos das Bíblias ocidentais não por serem falsos, mas por representarem um perigo para o controle institucional. Eles falavam de experiências místicas diretas, de anjos e visões, de uma fé que não precisava de edifícios ou sacerdotes para sobreviver. Nas terras altas da Etiópia, em mosteiros erguidos em penhascos e esculpidos na pedra, monges passaram séculos fazendo uma coisa sagrada: copiar as palavras de Cristo à mão. Não por poder, não por lucro, não por reconhecimento, mas por preservação. Eles acreditavam que, se ao menos uma geração deixasse de transmitir os verdadeiros ensinamentos, a luz se extinguiria para sempre. Então, eles oravam, jejuavam, copiavam cada letra com reverência, tratando cada palavra como se contivesse o próprio sopro de Deus, e graças a eles, ainda hoje podemos ter acesso a essas tradições. Independentemente de você acreditar que esses textos são literalmente verdadeiros ou simbolicamente poderosos, uma coisa é inegável: eles representam uma forma de cristianismo que sobreviveu fora do controle do império. Um cristianismo das margens das montanhas, dos místicos que jamais se curvaram a Roma. O mundo construiu seu cristianismo sobre os alicerces de Roma, sobre hierarquia, controle e a história de um Deus moribundo que exige obediência. Mas na Etiópia, outra história sobreviveu. A história de um Cristo vivo que ensinou que o reino de Deus não está em edifícios, mas nos corações. Não em rituais, mas no amor. Não no poder, mas na fé silenciosa e inabalável daqueles que o mundo ignora. Os textos etíopes terminam com esta promessa atribuída a Jesus: Eu sou a semente e a espada. Voltarei. Talvez esse retorno não tenha nada a ver com nuvens se abrindo ou anjos descendo com trombetas. Talvez signifique isto, que a verdadeira voz de Cristo, despojada de política, despojada de império, despojada de tudo o que é falso, esteve à espera o tempo todo nos lugares onde nos esquecemos de procurar. No silêncio dos monges que nunca deixaram de crer, nas montanhas de uma nação que jamais se curvou, nas páginas de uma Bíblia que o mundo tentou apagar. O fogo esquecido jamais se apagou. Apenas aguardou o momento em que a humanidade estivesse pronta para ouvi-lo novamente. E talvez esse momento seja agora. Em que você acredita? Será que a Etiópia realmente guarda ensinamentos perdidos que podem reformular nossa compreensão do cristianismo? Ou serão esses belos mitos de uma cultura antiga tentando preservar sua identidade única? A verdade é que talvez nunca saibamos com absoluta certeza. Mas talvez esse não seja o ponto principal. Talvez a verdadeira questão seja: o que esses textos revelam sobre a diversidade e a riqueza do pensamento cristão primitivo antes de ser padronizado e controlado? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Esta é uma conversa que vale a pena ter. Se esta história te emocionou ou te desafiou, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias ocultas que o mundo não quer que você saiba. A verdade sempre esteve lá fora, preservada em línguas esquecidas e protegida por mãos fiéis. Às vezes leva 2000 anos para encontrá-lo novamente.